Bem, vamos continuar então com o nosso exemplo básico de equações diferenciais ordinárias. É isso? Qual que foi o exemplo básico de equações diferenciais ordinárias que a gente pensou? Derivada segunda de f de x igual, por exemplo, igual a 10. Então você conhece a derivada segunda, você quer encontrar quem que é a função. Essa é a equação diferencial mais simples que existe e o método de integração, quer dizer, qual que é o procedimento que você deve fazer para integrar essa equação. Essencialmente, a gente viu no último vídeo, você integra dos dois lados. Eu integro dos dois lados. A integral da derivada segunda é a própria derivada, desconhecida, mas é a própria derivada. A integral de 10 é 10x mais C1. Por que eu pus C1? Qual que é a ordem dessa equação diferencial? A ordem é ordem 2, ela é de segunda ordem. Isto é, ela envolve a derivada segunda. Toda vez que a equação diferencial ordinária envolver a derivada segunda, nós vamos ter quantas constantes? Duas constantes. Uma a gente chama de C1, a outra a gente chama de C2. Então, C1. Aí eu integro novamente. Aqui dá 10x² sobre 2 mais C1x mais C2. Certo? Os C1s da equação da integral de cá, a gente já pôs tudo na de cá, como foi explicado no vídeo passado. Então, qual que é a integral do f' é o próprio f de x. Então, você tem 5x2 mais C1x mais C2. Estas aqui são todas as soluções, todas as soluções da equação diferencial. Não existe mais. Isso é um teorema. Não existe outras a não ser essas aqui. Todas. Elas dependem desse C1 e dependem do C2. C1 é um número arbitrário qualquer, é um número qualquer que você pensa. Ele pode ser qualquer número. O C2 é qualquer número que você pensa. Então, isso aqui é uma família de soluções, tem muitas soluções aqui, quantidade infinita de soluções, que são todas as soluções. Esse problema é um problema bem típico. Agora, vamos analisar um probleminha de física, sem nos preocupar muito com a física, certo? Nosso objetivo é estudar as equações diferenciais, mas esse exemplo vai ser bastante claro aqui. Tá? Vamos supor que você tem um prédio, vamos por 100 metros de altura, um prédio muito alto. E vamos supor que você abandonou um corpo no topo desse edifício, ok? Vamos supor que você abandonou um corpo no topo desse edifício. Muito bem. Aqui vão vir a conotação, como ele está no eixo, como ele está pensando no movimento vertical, eu vou chamar esse eixo aqui, ó. Vou chamar esse eixo aqui de Y. Então, a posição do corpo é Y de t. A variável é o tempo e Y é a altura. No tempo t é a altura que o corpo está. Eu vou supor que esse corpo tem massa 1. Só para que eu aplique a seguinte lei, né? A lei de Newton. A lei de Newton. O que a lei de Newton fala? Força é igual a massa vezes a aceleração. Ora, a única força que atua nesse corpo é o peso, mg. Como a massa é 1, a única força que atua é o peso. mg é igual a ma.
bobagem, não precisava nem da massa, nem da massa C1. mg igual a ma. Eu corto aqui e chego à conclusão que a massa é igual à aceleração. Mas a aceleração, ela é a derivada segunda da posição. Então, a aceleração é a derivada segunda da posição. Derivada segunda da posição. Então, conclusão. Quando se aplica a lei da física, você chega à conclusão que a massa, que a derivada segunda é igual à aceleração. É igual a g. Vamos colocar já g mesmo. Só que aqui tem um probleminha de física. Observe que a aceleração está apontando para baixo e o eixo cresce nesse sentido. Então, eu vou ter que colocar um menos aqui. Eu tenho que colocar um menos, porque a aceleração está apontando para baixo. A aceleração é para baixo. E o eixo é positivo para cima. Então, eu vou colocar esse G aqui. Certo? Vamos supor que G é igual a 10. Eu não quero me preocupar com unidades da física aqui. Então, G é igual a 10. Então, está aqui colocado o problema. Do ponto de vista a física todinha aqui, bem simples. A aceleração do corpo é menos 10. Ok? Então, essa é a aceleração do corpo, menos 10. Aceleração do corpo é menos 10. Então, nós temos que y igual a menos 10. Vamos resolver esse problema. Nós acabamos de ver. Eu integro duas vezes, não é assim? Integro duas vezes, então o y' vai ser menos 10t mais c1, e o y de t, que é a posição, isso aqui é a velocidade, e aqui a posição, vai ser menos 10t2 sobre 2 mais c1t mais c2. Então, aqui eu tenho a posição, aqui eu tenho a velocidade do corpo e aqui eu tenho a aceleração do corpo. Então, eu tenho as três grandezas que o físico está interessado. Posição, velocidade e aceleração. Mas aqui estão todas as soluções do problema, da equação diferencial. Mas esta experiência de você soltar a massa no topo desse prédio aqui, ela tem uma solução só. Então, o que acontece? De todas essas soluções, eu tenho que tirar aquela que descreve aquele experimento. Então, isso é, de todas, eu tenho que tirar uma que resolve o meu problema. Como é que de todas você tira uma? Quantas constantes eu tenho aqui? Duas. Eu tenho duas coisas desconhecidas. Eu vou precisar de duas informações, certo? Vou precisar de duas informações. Essas duas informações em física e matemática são chamadas de condições iniciais do problema. Quando eu ponho problema aqui, pode ser um problema de física, pode ser um problema de engenharia, pode ser um problema de matemática. Condições iniciais. O que é condições iniciais? É o que aconteceu lá no experimento. Então, vamos supor que você chegou com esse corpo lá, a pedra, e no tempo zero, você marcou no cronômetro, no tempo zero eu soltei a pedra. Certo? Então, eu vou considerar o tempo zero. Se você considera no tempo zero, quer dizer, você começou o seu experimento
zerou o cronômetro. Quando você zerou o cronômetro, você começou o seu experimento no tempo t igual a 0. Quando o tempo era 0, qual era a posição do corpo? Y é a posição do corpo, posição no tempo 0. Qual que é a posição no tempo 0? Ora, na posição no tempo 0 é onde ele estava a 100 metros de altura. Então, a posição no tempo 0 é 100. Essa aqui é a condição inicial, a posição inicial era 100. Entendido? No tempo 0, eu estava a 100 metros de altura, porque eu estava lá em cima do prédio. A outra coisa que eu também sei é qual que é a velocidade no tempo 0. Esse também tem que ser um dado, o físico vai ter que medir essa velocidade. Como eu soltei o corpo no tempo 0, quando eu solto um corpo assim, a velocidade dele é 0, porque ele estava parado. A velocidade dele é 0. Então, a velocidade dele é 0 nesse experimento. A velocidade é 0. Então, eu tenho essas duas condições iniciais. Essas duas condições iniciais. Eu vou pegar essas condições iniciais e jogar aqui. Olha, y de 10 é 100. Então, eu vou, quando o tempo for 0, o y de 0 é 100. Então, 100 é igual menos 10 sobre 2 dá menos 5, vezes 0 ao quadrado, mais C1 vezes 0, mais C2. 100, aqui dá 0, aqui dá 0. Opa, descobri quem que é o C2. O C2 é 100. O C2 é 100. Obtive o C2. Agora eu vou na derivada. Derivada é a velocidade. Qual que é a velocidade no tempo 0? É 0. Então, eu venho no tempo 0 e jogo lá na equação da velocidade, na função velocidade. Menos 10 vezes 0, mais C1. 0 aqui dá 0, né? 10 vezes 0, 0. C1 é igual a 0. Obtive o C2 e obtive o C1. Desta forma, eu tenho a solução particular do meu problema. Eu tenho a solução particular. Isto é, a solução desse experimento. Qual que é a solução? A posição do corpo é menos 5T2 mais 100. Esta é a posição. Esta é a solução desse corpo. E aí os físicos começam a resolver o problema. Né? Mas note que isso aqui tem uma física por trás, não, são probleminhas de matemática. Quanto tempo esse corpo vai demorar para chegar ao chão? Tempo de queda. Tempo de queda. Hora. Quanto tempo ele vai demorar? Não sei, mas vai gastar um tempo para ele chegar em que altura? Na altura 0. Então, quando o y for 0, é o tempo em que ele gastou para chegar lá. Então, 0, eu estou na posição 0, y de t igual a 0, quer dizer, eu cheguei lá embaixo, no chão, y é 0, é igual a menos 5t2, tempo, vamos chamar de tempo de queda, t de queda, mais 100. Passo para lá, passo para cá, o tempo de queda ao quadrado, passei para o primeiro membro, passo 5 dividindo, fica 100 sobre 5. É isso? Que é igual a 20. Então, o tempo de queda é a raiz quadrada de 20. Mais ou menos, mas tempo negativo não faz sentido, então é o positivo. Então, o tempo que você vai cair vai ser 20 segundos. Eu falei que a massa era 1, não precisava, você vê que esse problema é independente da massa. O corpo sendo pesado
ou um corpo sendo extremamente leve, ele demora o mesmo tempo para cair, certo? Foge um pouco da intuição, porque nós não estamos levando em conta a resistência do ar. Quando a gente levar em conta a resistência do ar, a gente vai ver que o mais pesado cai mais depressa que o mais leve. Está obtido. Então, você com essa solução, você tem totalmente o comportamento. Observe que se você quiser fazer o gráfico, se aqui for o tempo e aqui for a posição y, então você quer fazer o gráfico, que função que é essa? Menos 5t2 mais 100. Isto é uma parábola? Isso é uma parábola? Então, no tempo zero, você sai lá do 100, aí vem uma parábola, a parábola aqui, tal, e aqui no tempo raiz de 20, você chegou no zero e o movimento é descrito por uma parábola. Está totalmente conhecido o comportamento dessa solução. Vamos analisar uma situação é que as condições iniciais nem sempre são as mesmas. O que aconteceria com esse problema se outras condições iniciais, vamos pensar em outras condições iniciais. O y de zero continua sendo 100, e eu estou lá em cima do prédio, soltei a pedra lá. Mas vamos supor que, em vez de soltar a pedra, eu jogo a pedra. Se eu jogo a pedra, ela sai com uma velocidade. Então, vamos supor que a velocidade da pedra que eu joguei aqui foi menos 7. Não vamos pôr unidades aqui. Por que menos? Porque a sua velocidade vai ser para baixo. Eu joguei a pedra para baixo. Eu poderia também jogar a pedra para cima. Eu posso chegar em cima do prédio e jogar a pedra para cima. Fica diferente. Seria um bom exercício. Menos 7. E agora? Como é que eu resolvo o problema? Do mesmo jeito. Y de t é menos 5t2 mais C1t mais C2. Quando o tempo é zero, 100 é igual, nós já vimos aqui, que dá menos 5, 0 ao quadrado, mais C1 V0 mais C2, o C2 é igual a 100. E o y' de zero, né? Como é que era o y' de zero? Era menos 10, y' de t, era menos 10t mais C1. Então, dá que menos 10 vezes 0 mais C1 é igual à velocidade inicial. Quanto é a velocidade inicial? Menos 7. Então, o C1, no caso aqui, é menos 7. Então, a minha solução é y de t igual a menos 5t2, menos 7t mais 100. Menos 7t mais 100. Então, mudou. Mudou a parábola. A solução é diferente. O tempo de queda, quando seria o tempo de queda, é quando aqui fosse 100. Então, 100 seria igual a menos 5t2 menos 7t mais 100, corto 100. Então, eu teria aqui 5t2 menos 5t2 menos 5t2, velocidade inicial negativa, menos 7,
negativa, menos 5t2 menos 7t mais 100, aí igualei a zero, então você tem que menos 7t. Então, 5t igual a menos 7, t igual a menos 7 sobre 5. Opa, temos um problema aqui, tempo negativo. O tempo negativo não é possível. Não é possível. Então, tem algum problema aqui. Você não pode ter um tempo negativo. Y de 0 igual a 100 e a velocidade inicial da partícula era menos 7 para baixo. Menos 7 para baixo. Velocidade menos 7 para baixo. Então, você teria a fórmula aqui certinho. Menos t a 100. Aqui é menos t mais c, a velocidade. A velocidade negativa. Então, vamos ver aqui qual é o problema. Se aqui vamos pôr velocidade positiva aqui. Velocidade positiva aqui, então daria positivo aqui. Certo? Isso aqui o C daria positivo aqui, positivo aqui, positivo aqui, positivo aqui. O tempo de queda seria 7 sobre 5. Certo? O tempo de queda seria 7 sobre 5. Depois nós vamos ver esse problema no finalzinho aqui. Daria esse tempo de queda. Continua sendo uma parábola. Continua sendo uma parábola. Continua sendo uma parábola. E o tempo continua sendo uma parábola e o tempo de queda será 7 sobre 5. Ok? Muito bem.